Existe um lado obscuro, digamos assim, do autocuidado que talvez você não esteja percebendo, e isso está, de certa forma, empacando a sua vida, as questões que você quer melhorar, mudar e evoluir. Então, nesse vídeo, eu vou colocar alguns pontos aí de alerta sobre o tema de autocuidado, para que você possa se corrigir e, com isso, avançar com seus resultados. Meu nome é Gabi, eu sou psicóloga e eu resolvi falar sobre esse tema porque eu vejo essa demanda, essa constante no consultório e também na vida como um todo. Sem mais delongas, já vamos aqui para o conteúdo. Eu percebo que um primeiro ponto muito confuso em relação ao autocuidado, que é um pseudo autocuidado, visto às vezes por você e por muitas pessoas como sendo um ato de amor próprio, um ato de cuidado, é você basicamente fugir, se esquivar de desafios, de desconforto. Como quem diz, se está me custando muito aquela conversa difícil, aquela situação desafiadora, aquele ambiente, né, aquela tarefa, aquele compromisso, eu vou simplesmente me abster. Eu vou me poupar disto, porque me poupando quer dizer que isso é um gesto, um ato de autocuidado. Lê do engano, porque na verdade toda vez que você está se impedindo de viver uma situação que vai te elevar, que vai melhorar você de algum modo, você não está se cuidando, muito pelo contrário, você está se sabotando. Então é muito simples de avaliar o que é um autocuidado ou não nesse sentido. Todas as coisas que te elevam, perceba, às vezes um desafio, uma conversa difícil, um compromisso que está te dando ansiedade, medo, insegurança, ou simplesmente uma não vontade de ir, de fazer, de realizar, mas você sabe que aquilo vai ser bom, vai ser importante para você, isso não é um gesto de autocuidado. Se poupar, se abster, nesse sentido, não é autocuidado, muito pelo contrário, é autossabotagem. Então tome muito cuidado nesse sentido, fique atenta e atento quando você, por vezes, eventualmente pensar que se abster de desconforto, de situações em que você que tiram a sua paz. Hoje as redes sociais cumprem com muito primor esse aprendizado disseminado na cabeça das pessoas de que tudo que custa a sua paz está custando caro demais, logo você pode e deve desistir. Isto não é autocuidado, autoamor, muito pelo contrário, isso é autossabotagem. Um segundo ponto que eu percebo em relação ao erro, em relação à compreensão do que é o autocuidado, é a tal da aceitação radical frente àquilo que está passível de mudança na sua vida. Aquela máxima de eu preciso me amar e me aceitar como eu sou, porque isso é um ato de amor comigo mesmo, de autocuidado. De novo, lê do engano. É claro que existem características biológicas, circunstâncias na nossa vida que são imutáveis e que quanto mais a gente fica brigando contra elas ou pondo resistência contra a própria realidade, mais a gente vai sofrer. Então não tem como escolher os pais, né, os meus pais, não tem como escolher a cor do meu olho, por aí vai. E várias outras características e circunstâncias e situações na sua vida atualmente. E tá tudo bem, né? Você vai lidar com isso de maneira madura, tentando aceitar, porque como eu disse, quanto mais resistência a gente opõe à realidade, mais a gente sofre. Mas o problema desta máxima moderna do autocuidado, do pseudo autocuidado, é realmente fazer com que você vá se enganando com essa ideia de que é um ato de amor próprio se aceitar como você é frente àquilo que está sim passível de mudança. Às vezes é uma característica física, você está acima do peso, você está precisando cuidar melhor da sua saúde, mas não, eu vou me aceitar, vou me amar como eu sou, porque afinal de contas isto é um magnânimo ato de auto-amor, de autocuidado. Mentira, não é assim que funciona. Se você tem características, inclusive comportamentais, psicológicas, emocionais, às vezes é um padrão de irritabilidade, impulsividade, ansiedade, e você pode melhorar isso, você deve trabalhar na mudança disto. Isso sim é autocuidado. Então, o autoamor verdadeiro, a autoestima verdadeira, são todos aqueles comportamentos que a gente emite frente à nossa melhora, frente à nossa evolução, tudo aquilo que nos eleva, que nos promove. Todo o contrário não é autoestima, não é amor próprio, não é autocuidado. E para finalizar o vídeo, o último ponto de alerta sobre esse assunto do autocuidado seria a ideia do egoísmo, aquela coisa de se colocar como primeira prioridade em detrimento de tudo e todos o tempo todo. Isso faz com que você se torne uma pessoa egoísta, naturalmente os seus relacionamentos vão ficando mais difíceis, mais degradados, e obviamente é uma aparente, né, ou seja, é um autocuidado, um autoamor travestido. Por quê? Porque sim, nós precisamos, como diria Jordan Peterson, cuide de si mesmo como cuidaria de alguém sobre sua responsabilidade. Sim, nós precisamos nos cuidar bem. Esse é um princípio básico da vida madura de um ser humano, de um adulto. Nós precisamos estar bem, cuidar de nós para que a gente possa, inclusive, desempenhar as nossas atividades, cuidar das pessoas que a gente ama, enfim. Sim, isso é evidente, isso é básico, isto é importante, isto é autocuidado. Agora, o que não é autocuidado é essa posição autorreferente, autocentrada, de o tempo todo dizer
Mas se não é do meu interesse, se não é benéfico apenas para mim, se não é do meu jeito, logo eu não quero, logo eu não preciso disso, logo eu não vou, logo eu não vou me colocar nessa condição. Perceba que aqui existe uma dificuldade de doar-se, de entregar, né, para além de si mesmo. Então, como eu disse, essa posição, essa postura em si mesmada, autorreferente, autocentrada do eu, do eu, do eu, isso também é um equívoco em relação ao que é o verdadeiro autocuidado. Você sim precisa priorizar os seus princípios, os seus valores, os seus objetivos, o que realmente faz sentido, ressoa para você na sua vida, para onde você está indo, para onde você está caminhando. Isso diz respeito a você, é de sua responsabilidade se posicionar frente a isso na sua vida, nas suas relações. Mas se você extremiza isso com esse discurso de isso é auto-amor, isso é autocuidado, portanto, tudo que importa sou eu mesmo e nada mais. Você, como eu disse, se torna uma pessoa egoísta e fica muito longe do verdadeiro e saudável autocuidado. Bom, então esses foram os pontos que eu quis trazer de alerta em relação a esse tema. Se você concorda ou discorda, deixe um comentário, faça a sua parte, não custa nada, a sua mão não vai cair, o dedinho não vai ficar machucado. Se você curtiu o vídeo, compartilhar e se inscrever no canal. Não se esqueça que você não foi feito, não foi feita para o raso, a sua vida merece profundidade. Até o próximo vídeo e fique com Deus.